maravilha, eu sou Simone Zuccolotto e agora começa o podcast sobre a série Toda Forma de Amor, que estreia no dia 25 de outubro, às 10h30 da noite, no Canal Brasil. E olha só, eu tenho uma dica pra vocês. Os episódios já estão disponíveis no Canal Brasil Play. Bom, pra gente começar, eu queria pedir pra cada um de vocês se apresentarem, por favor. Wally Rui, atriz fazendo Bianca nessa série fantástica Toda Forma de Amor. Olha ela. E a Gabriele Joá também, que tá como Marcela na Toda Forma de Amor. É isso, gente, assista a série. Oi, eu sou Marcelo Pedreira, roteirista da série. Eu queria começar a gente explicando assim pro público bem detalhadamente a sigla LGBTQIA+, e quando possível fazendo uma relação com os personagens da série. Uau! Olha ela! Essa é uma tarefa pra você, Wally. Tá, Gabi, vamos falar juntas, né? Vamos. Ixela ou não. Ixela. Bom, LGBTQIA+, né? L de lésbicas, B de bissexuais, G de gays, T de travestis, transexuais e transgêneros, Q de queer, I de intersexo, A de assexuados, e mais são todas as estruturas, como por exemplo, se a gente pensa numa questão de ordem e opressões. Então, uma travesti negra vai necessitar de uma estrutura de representatividade maior do que uma travesti branca. Então, a gente tá falando de estruturas de classe, de poder, de econômica, autonomia financeira, essas coisas todas. Gabi, então fala um pouco da sua personagem e traz aí pra essa explicação, esse vestibular que o Wally respondeu divinamente. Com rouquidão ainda. Rouquidão, belíssima. Oi, primeiramente. Olá. Eu fiz a Marcela, né, que é uma personagem muito rica, assim, que eu aprendi. Foi meu primeiro trabalho como atriz, na verdade. E ela entra nesse âmbito LGBT por ser uma menina transexual, né, assim como eu. E, enfim, é uma história muito de um preconceito, de uma vivência transexual muito... Eu vejo que ela é muito sortuda, assim, porque é uma menina branca, justamente. É uma menina que tem família, tem trabalho, tem, tipo, namorado. Então, assim, são todas as questões da Marcela são tratadas meio que nessa angústia da transexualidade e como isso se resolve pra quem está por perto, no seu círculo social, né? Seja a família, os pais, o namorado que tem crise. Então, mostra muito essa estrutura de socialização, de como ela se encontra, como que é o nosso lugar no mundo, né? E daí ver esses parâmetros de relações mesmo. E como a transexualidade, como ser LGBT afeta no âmbito social, né? Acho que a personagem mostra muito disso. Mostra também uma luta interna também, onde a gente vê ela se evoluindo dentro da história. Mas eu acho que no mais ela passa muito essa mensagem de se entender como mulher no mundo. E eu acho que é isso. Só complementar um pouquinho o que ela tá falando, que ela falou que a personagem dela é sortuda, né? Isso foi intencional. Eu quis criar uma personagem trans, tanto a personagem da Gabriele quanto da Wally são trans que estão inseridas socialmente. Porque acho que, até mesmo eu já tinha trabalhado antes com essa temática, com romance, em que eu retratei a vida de travestis que se prostituíam para conseguir sobreviver, né? Uma coisa de submundo, de gueto. E nessa série eu quis trazer um outro olhar, eu quis mostrar duas trans que estão inseridas socialmente. Então a personagem da Gabriele é universitária, faz faculdade de moda, trabalha como DJ numa boate, tem um namorado, tem uma família, então ela tá inserida socialmente. O personagem da Wally, a Bianca, trabalha na prefeitura, na Secretaria de Direitos Humanos, também uma pessoa com formação universitária. Então, na verdade, isso foi intencional criar personagens trans que tivessem fora desse estereótipo do gueto. E você, na verdade, faz essa pesquisa lá desde 2006, quando você passou um ano entrevistando travestis, sim. enfim, que se prostituíam ali na Lapa, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu imagino que essas personagens que você cria para a série vêm também impregnadas e muito inspiradas em personagens reais, né? Como é que isso vem para Toda Forma de Amor? Então, eu publiquei esse romance, A Inevitável História de Letícia Diniz, em 2006, e o título, A Inevitável História,
história porque, infelizmente, o destino inevitável de talvez mais de 90% das mulheres trans no Brasil é a prostituição. Então para escrever esse romance, eu passei mais de um ano conversando, não só conversando, mas convivendo intensamente com travestis que se prostituíam aqui no centro do Rio. E foi uma experiência muito transformadora para mim, porque eu escutei histórias, assim, inacreditáveis, né? Questões são muito recorrentes, né? De trans que são expulsas de casa com 12, 13 anos de idade, jogadas na rua, simplesmente pela família, e enfrentando uma dificuldade absurda para estudar, para entrar no mercado de trabalho. Então, assim, eu colecionei muitas histórias. E o que me deixou muito feliz, assim, com relação a esse romance, na época, a minha grande preocupação era, assim, como esse livro vai ser recebido pelas próprias trans. E, na verdade, esse livro é amado pelas trans, assim. É meu livro preferido. Elas se emocionam muito com o livro, assim. Eu lembro que, na época que eu lancei, a Claudia Wonder, você conhece? A Claudia Wonder foi uma das trans mais importantes da história, né? Ela era uma cantora, uma precursora, porque ela era uma trans e era uma artista, né? E ela, na época, deu uma declaração de que nunca tinha visto ninguém falar com tanta propriedade sobre o assunto, né? E hoje em dia, você pega a Renata Carvalho, que é uma ativista, você pega a Bruna Benevides, que é uma das maiores ativistas que a gente tem hoje em dia, que foi a pessoa responsável pelo fato do STF criminalizar a homofobia, foi uma iniciativa dela. A Jaqueline Gomes de Jesus, como intelectual trans, todas elas têm uma relação muito intensa com esse livro. Então, assim, eu me senti legitimado para continuar falando sobre esse assunto, né? E foi por isso que eu resolvi fazer a série, porque eu não tinha muitas histórias para contar, sabe? Eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje com essas duas. É incrível, porque, assim, a Wally faz teatro com Zé Celso Martinez, que pra mim é a maior figura do teatro brasileiro. Já faz teatro oficina há muitos anos, e pra mim é a pessoa que melhor fala sobre o assunto. Eu sempre que vi ela falando na televisão sobre o assunto, eu ficava, preciso conhecer essa pessoa. A Gabriele, como eu te contei antes, a gente descobriu no YouTube, na internet. Eu e o Bruno Barreto, a gente apostou nessa menina, e hoje em dia ela tá fazendo novela das 7 na Globo. E nas primeiras mensagens, assim, ela não te deu a mínima bala. Não dei, gente, eu fiquei com medo. Ela ficou com medo. Que história é essa de ser protagonista? Não vou nem responder. E quando é que virou a chave, assim, Gabi, pra você falar, vou topar, vou enfrentar? Cara, eu agradeço por eles terem insistido, assim, porque insistiram e chegou no momento que eu falei, quer saber? Vou fazer esse teste, vamos ver no que vai dar. Mas, enfim, era um universo tão distante, era uma coisa tão distante pra mim. Me entreguei e tal, falei, vou fazer o teste. Fiz o teste, adorei. Assim. Fez o teste que impressionou, tanto eu quanto o Bruno, ficamos impressionadíssimos com ela. Então, a série ela aborda esse universo LGBTQIA+, e as múltiplas possibilidades, né, de afeto, com linhas ali mais fluidas. Eu lembro um pouco do Bauman falando, sociólogo, né, da modernidade líquida, né, dos amores líquidos. E você, olha, o que você traz da sua vida pra essa personagem do Toda Forma de Amor? Eu desago no amor. É disso que eu trago. Então, é curioso porque eu e Marcelo, a gente se aproximou por uma amiga em comum, a Aline, que já não está nesta terra, mas está neste universo nos ligando, né, nos aproximando. E foi do teatro, inclusive, ela entrou comigo no teatro. E aí ela falou, olha, eu tenho um amigo que tá escrevendo uma série. Nem lembro se já estava no período já de pré-produção, já estava escrevendo. Aí falou assim, e na época, eu me afirmava enquanto uma pessoa transgênera não binária. E ela falou assim, tem uma personagem que é não binária e eu queria muito te apresentar pra esse meu amigo. Falei, beleza, mandou jobs, a gente vai. Aí eu troquei umas palavras com o Marcelo e aí eu gostei muito do argumento da Bianca, porque a Bianca, como o Marcelo já adiantou, trabalha como assistente social. Ela veio, né, ela migrou das ruas, na verdade, ela teve uma oportunidade através de um dos personagens que trabalha com ela na prefeitura, né, que é o Cláudio, dá oportunidade a ela trabalhar ali, e essa assistência que ela faz nas ruas, com as meninas, né, que aí são casos reais, né, é o que nos aproxima com a realidade. A Bianca, por conhecer este trabalho que ela se dedicava, ela ela tem total no trato com essas meninas que trabalham, né, quando a gente fala sobre a questão desses privilégios, que 90% da minha população se prostitui de maneira compulsória, é delas que a gente está falando. Então, como ela é um caso real, que vai para as ruas, ela tem escuta, né, ela
possibilita escutar as necessidades reais dessas personagens reais, né? Tanto que na série a gente trabalhou com elas, né? E isso me aproxima muito com a questão, a minha proximidade com a Bianca, porque tem uma questão de se importar. Quem se importa, não é um spoiler que eu vou dar, porque já é uma resenha, mas na série existe um caso de um assassinato, um serial killer, e a única pessoa que se importa é a Bianca. É a Bianca não por ela ser assistente social, mas ela se preocupa porque ela se preocupa com a questão humanitária, de se importar de que qualquer vida a menos é importante. E fazendo esse paralelo com o Aqui Agora, a gente sabe que as minhas, né, minha e de Gabi, as nossas morrem diariamente, a cada 28 horas uma das nossas morrem. A expectativa de vida é de 35 anos, só que ela não é contabilizada, porque interessa a quem, senão as nossas próprias existências. Então é onde que eu encontro essa chave e pra mim faz e fez diferença contar a história a partir da Bianca. E eu acho que isso conflui muito com o que Marcelo diz, enquanto autor, e a época quando ele escreveu o livro, onde não se falava, onde as nossas pouquíssimas tinham a possibilidade de escrever a respeito, porque hoje a gente está num lugar onde a gente vai contar a nossa própria história. A época quando o Marcelo trouxe à luz essa temática, né, teve a coragem de, né, e labutou muito, inclusive, para publicar, e até uma questão da própria série, né, a série estrear com essa temática é uma grande luta. Antes era mais, né, agora a gente está voltando para um mesmo período que também é difícil falar a respeito. A gente percebe aí a questão da censura com a temática LGBTQIA+, as nossas que estão sendo de novo rechaçadas, é importante falar sobre isso, né, porque quando começa a chover, são os nossos corpos que vão pra rua tomar essa chuvarada. E agora a gente tá nesse lugar onde a gente fala a gente pegou o microfone, a gente aprendeu a escrever e a falar, e a gente tá nesse lugar de se autocoroar e falar das nossas próprias vivências. Pois é, uma das coisas mais bonitas do Festival de Gramado desse ano foi o seu discurso, quando você recebeu o prêmio pelo curta-metragem Marie, do Léo Tabosa. Sim. E que tinha uma regrinha que cada um poderia falar 2 minutos, e você já chegando, olha só, fiquei muito tempo silenciada, esse papo de 2 minutos, eu vou falar o tempo que eu achar necessário. Sim. É isso. Eu deveria ter falado muito mais por entender também nesse espaço onde que existem quando eu recebo o prêmio, eu não recebi sozinho, eu recebi com muitas das minhas que estão ali, que estão vivas, que a gente celebra a nossa vida, mas também aquelas que morreram para que eu pudesse estar viva. Então, quando eu falo sobre a questão da ancestralidade e ver a possibilidade de ver Gabi, ver Glamour, ver Renata e tantas outras ocupando esses espaços, e a gente não tá falando que celebrando, porque ainda é nada, né, ter essas meninas lá, né, na TV, ou não me interessa ser a primeira a receber um Kikito, entende? O que me interessa é onde a gente esteja num lugar onde que a gente não precisa mais discutir a respeito disso. E é maravilhoso o curta também que traz ali Divina Valéria, Divina né? Como Valéria, de alguma maneira, remetendo a essa ancestralidade, sendo uma das precursoras, sim, né? Sim, que num lugar onde que não se fala, né? Onde não se falava. Inclusive, ela se coloca nesse lugar, né? Na época se falava, inclusive, talvez, Marcelo, na época que começou a fazer a pesquisa, né? Onde ainda se começou lá bem atrás, ainda era uma questão do transformismo, né? Ainda eram as meninas que só era considerada travestis, aquelas que eram bombadas, né? Que passavam pelas cirurgias colocavam próteses de silicone, muitas delas industriais. Então a Divina tá nesse lugar, e também tem uma discrepância, inclusive, da própria narrativa, né? Porque certamente se a Divina tivesse aqui, ela traria belamente uma outra perspectiva sobre a questão da vivência transvestigênere, mas é isso, né? Somos de gerações diferentes, mas o aqui agora é igual para todo mundo. Gabi, uma das questões da sua personagem é a disforia, né? É a questão da intervenção no corpo. Tem um momento da série, do Toda Forma de Amor, que tem uma questão com o namorado, que tem essa obsessão por passar batida como mulher. Então tem esse confronto também com o namorado. Eu queria que você me relacionasse um pouco essa questão da sua personagem com a sua realidade também. Olha, a Marcela é uma personagem
personagem que eu entreguei 100% a Gabrielle, assim, porque tem muitas analogias à minha vida, à minha trajetória enquanto travesti. Enfim, eu carrego muita bagagem mesmo sendo uma criança. E eu conversei muito com a Marcela, assim, há muitas questões. E uma delas sendo a disforia, né? Porque uma jovem que começa a transição e precisa de uma reafirmação, né? Porque, enfim, o namorado namorava ela enquanto ela era um menino. E tem toda essa cobrança, né? Tanto do namorado quanto da família em ver ainda um Erickson, que é o nome de registro da Marcela, né? Enfim, eu acho que são dessas questões, né? De quem tá por perto que causa um certo desconforto e uma certa angústia, né? De não se ver no corpo certo, de não se identificar como mulher. Essa questão da disforia, dos hormônios, da cirurgia é muito uma questão que eu passei também, porque assim que eu comecei a transição, eu queria ser o mais mulher possível, eu queria que as pessoas me olhassem, tipo, me ignorassem, sabe? Tipo, tudo bem, passou batido, não sei o quê. Mas é muito engraçado porque ao longo da minha trajetória, isso faz, sei lá, 3 anos desde que eu gravei a série, eu me reconheço muito mais como travesti no mundo. Eu vejo que são questões muito diferentes. Ser travesti não é ser uma mulher, não é melhor, não é menor, mas são questões diferentes. Eu luto pela minha causa enquanto mulher travesti, e isso me reconfortou muito na questão da disforia, porque é uma questão de eu não preciso ser passável, eu não preciso, tudo bem que eu sou passável, eu tenho privilégios, outras meninas têm privilégios, outras não têm privilégios, mas é uma questão de se reconhecer enquanto ser humano, se sentir bem como tal, reconhecer, né, o nosso lugar enquanto diversidade, lutar com isso, lutar para essa nossa ascensão e ocupar espaços, enfim. E eu acho que isso ajudou muito na minha disforia, porque eu me sinto mais à vontade estando perto das minhas amigas, estando perto de meninas com a mesma vivência, então... Isso é revolucionário. A gente vê a Gabi enquanto atriz e a Gabi enquanto indivíduo. Vê a revolução que em pouquíssimo tempo, 2 anos, né? A gente vê esse processo da disforia. O que a disforia ela é tão cruel que ela impossibilita, inclusive, de você sair de casa, entende? É você se olhar no espelho, você vê uma sombra de uma barba que você aterroriza, porque a disforia, ela tá por uma questão de você ser visível, das pessoas te olharem, te apontarem, ela está num lugar de não se reconhecer nesse lugar, e nesse decorrer do tempo, e talvez, não sei, né, mas talvez a Marcela, ela traz esse lugar de reconhecimento desse lugar e da valoração de ser quem se é. E isso é revolucionário. Hoje, você falar isso, a gente, porque pode parecer que a gente que tem, de alguma maneira, uma visibilidade, ou que a gente, por a gente militar, ou por a gente ter proximidade com outras manas, parece que a gente tá isentas dessas disforias. As nossas disforias acontecem constantemente. Hoje eu posso ter passado por uma disforia, e eu estou aqui falando sobre a questão do empoderamento das pessoas transvestigênero. Ela é tão revolucionária porque a gente hoje está num lugar onde que eu digo, olha, as pessoas estão me apontando porque elas estão perguntando se eu sou uma mulher cisgênera ou se eu sou uma travesti. Hoje, eu falo, eu quero que as pessoas saibam que eu sou uma travesti, entende? Porque eu quero que as pessoas entendam que eu estou com o meu corpo naturalizado. É necessário que as pessoas naturalizem a minha existência nos lugares onde antes eu era rechaçada. Então, se eu vou para um restaurante e vou comer, eu quero que eles tenham a certeza que estão almoçando ou jantando com uma travesti à frente. E não que, ai, nossa, que mulher cisgênera bonita. E passa por um entendimento também pessoal e uma questão de aceitação de você, como é que... Sim, de entender o que antes eu rechaçava em mim, né, que eram essa disparidade de um corpo padrão cisgênero feminino, do meu corpo feminino trans. Passável ou não me importa, né? O melhor modelo que eu tenho é o meu mesmo. Então, a gente, quando a Marcela, a personagem, ou a Gabi diz de que tem a questão da passibilidade, ela não tá falando sobre a questão da facilidade de ser passável. É num lugar de se colocar enquanto protagonista da própria história, entende? De saber que vai permear nos lugares, por mais que a gente entenda que esse empoderamento que ela vem, ela acontece aos poucos, mas quando a gente começa a
perceber que a gente consegue transitar nesses todos os lugares, a gente não vai só, a gente vai com um monte de gente. Quando uma adolescente, uma criança, porque a gente tá falando sobre isso, né? Do cuidado desses indivíduos, onde na minha geração, que eu sou da década de 80, a Gabi deve ser dos anos 2000, aquela. Mas na minha geração, a minha geração, eu tinha pouquíssimas referências de um destino que não estava marcado para a prostituição, entende? Eram pouquíssimas. Além da questão das que eu tinha como referência, sei lá, Cláudio Onda, Roberta Close, né? Eu via que elas estavam num lugar de privilégio, se a gente consegue dar esse nome hoje, mas a nossa existência ainda era exotificada. E a gente se permitia, né? No caso delas, se permitiam estar nesse lugar porque não existia. Vocês mesmo não tiveram uma referência de atrizes, assim, de olhar, eu quero ser assim, eu quero... É por isso que pra mim foi tão fantasioso esse convite, eu não acreditei, assim, porque era um momento muito, poxa, eu ser protagonista, contar a minha própria história, eu sendo transexual, falando sobre a história de uma outra transexual, isso não acontece. Isso pra mim não era nada possível, assim. O que é bom, porque a gente acaba sendo, de certa forma, não querendo carregar isso como um egoísmo, mas de certa forma um privilégio, assim, de estar com as primeiras, de estar fazendo algo que, sabe, as pessoas veem novela, tipo, caraca, uma travesti. E ter ali você, a sua personagem, como referência também de que é possível, porque existe uma grande discussão hoje em dia também com relação a isso, né, de cis interpretarem personagens trans. Essa discussão em torno do transfake, como é que vocês pensam com relação a atrizes cis que interpretam trans? Agora, recentemente, teve até uma troca de posições no filme Greta, do Armando Praça, porque, na verdade, ele convidou uma trans para representar uma cis e uma cis que representa uma trans. Mas nesse olhar mais amplo sobre o transfake, como é que vocês entendem? Desde que a gente esteja também fazendo papéis cis, eu não vejo problema algum de uma cis estar fazendo o papel de trans. Porque o que mais interessa pra gente, além dessa visibilidade, porque assim, a gente recebe um protagonismo, uma visibilidade, mas é um momento da gente questionar esse protagonismo. E virar e falar, tá, isso é uma questão de empregabilidade. É uma questão social de eu estar ali trabalhando, ocupando um espaço. E existem sim muitas atrizes trans que podem estar fazendo papéis de trans, papéis de cis, enfim. Mas eu acho que desde que a gente esteja inserida no mercado e esteja sendo visível dentro, na frente ou atrás das câmeras, não tem problema nenhum uma cis está fazendo papel de trans. Agora, tratar isso como se fosse uma coisa distante, uma questão distante, de pegar uma cis pra contar a história de uma travesti, e isso pra mim eu acho, sendo que não tem nenhuma travesti na televisão, isso pra mim eu acho que é um pouco exotificador, assim. A história do transfake também passa um pouco pela questão da representatividade, claro, né? Sim. Essa temática, essa questão, ela não é controversa, mas a gente tem vários pontos de vistas, né? Até fazendo link ao que a Gabi tá dizendo, o meu posicionamento, eu não vejo problemas. Pessoas cis, e aí eu não tô dizendo só mulheres, porque em grande maioria, historicamente, são homens cis que representam as nossas histórias. Eu não sou contra que pessoas cis façam papéis de pessoas trans, mas eu também não sou contra de que pessoas trans representem papéis de pessoas cis. Mas ela vai muito além disso, né? A gente tá falando sobre a questão de equiparidade de oportunidades. Então, quando a gente pega um filme, como você deu o exemplo do Greta, é muito fácil a gente justificar o transfake dando uma possibilidade de que uma pessoa trans faça um papel cis que é secundário. A gente tá falando de protagonismos. Então, quando a gente tá falando de protagonismo, a gente tá falando de um papel que é de uma travesti e onde 90% delas não tem a possibilidade de representá-las. Então, não adianta você tentar fazer, olha, tem um papel aqui que é da copeira, que a gente vai fazer uma travesti fazendo uma pessoa cis, onde não é importante a história dela, para justificar o transfake de um papel de protagonismo ou de relevância para a história. Então a gente está falando sobre o quê? Neste momento, eu costumo inverter a questão. Você pode representar pessoa cis, que você está me ouvindo aí, pessoa cis que recebeu convite.
tá? Olha, tem um papel ótimo de uma travesti, aí eu queria que você fizesse o papel da pessoa trans. Você pode fazer? Pode. Você é ator, você é atriz, você pode fazer. A pergunta que tem que permear a sua cabeça, a sua consciência é: você deve fazer? Sabendo que as nossas estão na rua? É essa pergunta que tem que ser. Então, neste momento, nessa circunstância, eu digo não, pessoa cis, você não deve fazer o papel de uma pessoa trans, porque enquanto você está aceitando fazer o papel de uma pessoa trans, eu tenho que ir pra rua, me prostituir. E muitas das minhas, sabendo de que existem outras possibilidades que não essa compulsória de voltar pra rua, eu prefiro a morte. E aí a gente está falando sobre a questão do suicídio das pessoas trans, que acontece, de ter esse cuidado. Então, eu prefiro morrer para não ter que me pagar R$20 para eu poder fazer um sexo oral num cliente. Enfim, é disso que a gente está falando. Então, um transfake é disso. E a gente está falando sobre as estruturas de poder que a arte revela. Se hoje a gente se incomoda muito com o blackface, né, onde antigamente só homens brancos representavam papéis, isso no teatro, no cinema, em todos os lugares, né, no cinema não, porque naquela época, na Idade Média, que eu tô falando no início do primórdio, não tinha filme, mas eram só homens, e depois falar, não, as mulheres vão representar mulheres, olha, negros podem interpretar pessoas negras, né, não precisa de brancos. Por que agora, quando a gente fala sobre a questão de que travestis, elas minimamente podem apresentar a sua própria história? E tem que incomodar da mesma maneira quando incomoda a questão do blackface. Ela é inegociável. Nos tempos de hoje, isso é inegociável. Agora, se daqui 20 anos isso já não é uma questão, ou seja, a gente tá ocupando todos os lugares, e a gente tá falando de representatividade, é importante a gente tirar também um pouco dessa questão da mídia, porque não me interessa só estar na frente da câmera, porque não adianta visibilidade sendo onde não há representatividade. Eu quero entrar na portaria de qualquer condomínio e ter uma travesti recepcionando, ou um homem trans. Eu quero que a minha gerente ou o meu gerente seja uma pessoa trans. Eu quero ser atendida por uma pessoa transvestigênero num hospital. Por que isso não acontece? Então, são vários discursos que a gente precisa retomar sempre para a gente entender o porquê que a gente está discutindo a questão do transfake hoje. A gente está falando porque não estamos permeando, os nossos corpos não estão naturalizados ainda na sociedade. Mas com certeza é um caminho que não tem volta, é um caminho incrível que a gente está, eu acho que muito devagar, eu gostaria que fosse mais rápido, mas a gente está conquistando e eu acho que a gente vai continuar conquistando. É claro que a gente tem uns ícones assim midiáticos, né? A gente pensa em Pablo Vittar, em Lineker, em Glória Groove, em Linda Quebrada, em Jupe do Bairro, nomes que de alguma maneira em vocês, né? Em Gabi Joy, em Oli Rui, que estão se destacando assim na mídia. E né, gente, um caminho, por favor, sem volta até a gente chegar no nosso cotidiano, quando a gente vai esbarrar com pessoas trans e que estão... Eu queria dar um pitaco nisso também. Eu concordo com o Alho. Eu acho que nesse momento, acho que tem que ter uma reserva de mercado, sim. E essa foi uma questão que eu falei com os produtores da série, com a Paula Barreto, com o Bruno, desde o início. Eu fazia questão que os personagens trans fossem feitos por atrizes trans. Isso era um ponto de honra pra mim. Eu não podia admitir que essa série tivesse o personagem dessas duas fossem feitos por atores cis. Porque eu acho, por tudo que eu conheci desse universo, né, pela falta de representatividade, pela falta de oportunidade, eu acho que é realmente necessário que tenha uma reserva de mercado neste momento para as atrizes trans. Queria falar um pouquinho dessa... o Wally estava falando que tá com 33, né, Wally? Eu falei 18. 33 foi o que você sabe que... Eu tenho mas 19. Você falou em Gramado, eu lembro que você falou 33, em Gramado 33. E você lembrou, né, que a média de vida é de 35 anos. Eu lembro que você falou, e eu tô 33, eu tô chegando lá. Quais são as perspectivas que eu tenho de vida e tal? Eu peguei uns dados aqui, que a gente não tem dados oficiais, a gente não tem nem estudos sobre isso, a gente tem de algumas iniciativas individuais, de grupos. Peguei do Grupo Gay da Bahia, que registrou a morte de 3.447 pessoas nos últimos 10 anos. Só em 2018 foram 420, em 2019, nos primeiros meses até maio, foram 141 mortes. E o país é definitivamente o que mais mata gays, lésbicas e transgêneros e no mundo, né? No ranking brasileiro, assim, tem São Paulo, Bahia,
Bahia, Pará. E aí eu lembrei de nomes como Dandara, lá atrás como Gisberta também, que inclusive o episódio da Gisberta em Portugal fez a opinião pública se levantar e mudar, e se organizar para mudar as leis do país, né? E a gente, a passos muito lentos, está vendo agora o STF aprovando a lei da homofobia, né? Botando ali como a lei do racismo. Como é que vocês pensam nessas iniciativas para a conquista cada vez maior dos espaços? Essa lei da questão do STF, de criminalização da homofobia e transfobia, fazendo uma equivalência ao racismo, são coisas diferentes, mas que num contexto onde agora tem sido cada vez mais, a gente tem se tornado agora caça, né? As pessoas têm nos caçado. Porque a gente tá falando sobre a questão estrutural, de política, né? Que as pessoas assim, nossa, mas agora, nesse estado, neste desgoverno, agora a gente tem medo. Na verdade, a gente sempre teve, porque a gente sempre morreu. Isso não é uma novidade. As minhas sempre foram mortas. Agora a gente tem sido a nossa morte tem sido legitimada. Matem, violentem, naturalizem essa violência. É isso. Essas conquistas elas têm acontecido por uma reunião de pessoas que se importam. E quem são essas? Os próprios grupos. O grupo LGBTQIA+, que por um entendimento de não representatividade nesses lugares, precisou se articular para que se fortaleça e que a gente tenha acesso a quem possa se articular com a gente, né? Agora, nesse ano, ao mesmo tempo que politicamente tem avançado a questão de pessoas reacionárias, né, de um pensamento mais tradicionalista, temos também avanços como a Malunguinho e a Erika Hilton, Erika Malunguinho e a Erika Hilton, que são duas travestis pretas que adentraram para a representatividade política lá em São Paulo. Isso é muito importante, porque pela primeira vez, legitimadas, né, com voto popular, a gente conseguiu eleger duas mulheres pretas, travestis. Agora a gente tem alguém, lembra a história que eu falei que agora a gente tá com o microfone na mão e agora a gente vai falar pela gente. Porque a gente cansou de que eu falasse assim, Marcelo, por favor, escreva uma história sobre a gente. Havia essa necessidade, porque a gente não conseguia escrever. E se a gente conseguia escrever, a gente não conseguia publicar, entende? Agora a gente pegou a caneta na mão, agora a gente tem o microfone na mão e a gente vai subir lá na bancada e vai falar quais são as nossas necessidades, quais são as nossas demandas, porque só sabe dos seus ardores quem de fato sofre. Então esses avanços a gente não vai retroceder. O que tem acontecido é que a resistência tem se tornado cada vez maior, né? Ela tem se tornado mais massiva, mas a gente reexiste. A gente encontra uma nova maneira de existir diante dessa violência brutal e burra, né? Que é muito burra. Pois é, e a partir desses nomes, né, desse acesso às políticas, eu acho que há a possibilidade da construção de políticas públicas, que é a partir daí, né, que educação sexual, de gênero, políticas públicas também na área de saúde, né, de direitos humanos, de educação. Eu acho que é um movimento que não vai retornar, apesar da resistência. Eu acho que é um movimento que, enfim, tem tudo para passar por cima. E né? A gente não cansa, né? A gente vai à luta. E eu acho também uma questão importante ressaltar essa questão da empregabilidade, porque a visibilidade pra gente é importante, seja pra ocupar esse espaço, ou seja pra estar simplesmente trabalhando e fazendo dinheiro pra comprar hormônio, seja lá o que for. Mas é uma questão, sim, de ser inserida, sabe, no mercado de trabalho, de não ter esse holofote só porque é diferente, porque é novo. Não, tipo, a gente quer trabalhar, sabe? A gente quer ter necessidade, suprir as nossas necessidades básicas e sermos humanizadas, sabe? E se tornarem referências também para as novas gerações, Sim. né? Porque você imagina uma menina trans que está escutando vocês falando agora nesse podcast. Você mesmo falou que você não teve referências. Sim. Agora elas têm. Agora tem. Ela tem Essa você, é ela tem a Gabi, ela tem a Linda Quebrada, ela tem tanta gente agora pra se tornar uma referência, né? Tomar como referência. Agora as pessoas trans têm sonhos, né? Quero ser que nem aquela trans. Qual o seu sonho, Gabi? Eu quero que todo mundo me conheça, o mundo afora.
E eu quero, não sei, acho que o céu é o limite, realmente. Eu quero cada vez conquistar mais espaços que não são meus, né? Que foram me negados e dizer, eu tô aqui, vou representar minhas amigas, minhas irmãs e, enfim, eu acho que pra gente nesse mundo é só se jogar, mergulhar, que nem a gente sempre faz e ocupar cada vez mais espaços, assim. Eu quero estar em todo lugar. Eu quero que as minhas estejam em todo lugar. Meu sonho é chegar no momento que tenha uma diretora trans, que tenha uma escritora trans, que tenha, sabe? Tem a Liz Marcolino, minha amiga, e várias outras, com certeza. Mas é uma questão de, né? A gente tá aqui, nessa sala, em todos os lugares, e deixar de ser uma questão, sabe? De tabu. Não é mais tabu. A gente é normal, a gente tem necessidades como todo mundo, e eu acho que é isso, de ser mais humanizada, sabe? Olha, quero agora que você fale, você olhando com essa carinha, você olhando com essa carinha, quero saber seu sonho também. Meu sonho? Eu tenho muitos, mas eu acho que o meu sonho maior é gozar. Gozar a vida, gozar mesmo a vida em todos os sentidos, porque gozar sempre é muito bom. Falou a atriz dos excessos. Mas gente, a gente precisa gozar mesmo. É porque quando a gente fala sobre gozar a vida, é ter o direito de viver ela, né? E pra eu viver ela, eu preciso existir. E pra eu existir, é isso que é ser humano, entende? É um lugar onde a gente não conhece. Então, quando a gente fala, escuta, né? A Gabi falando do sonho dela, é isso. O meu sonho é que a Gabi sonhe e que realize ela, né? Poder ter a possibilidade de produzir desejos e realizar e conquistar elas todas. É isso que importa. Por isso que é gozar. Você é muito fofa. Agora, assim, vocês não estão vendo, mas o melhor era o olhinho da Olha olhando pra Gabi falando. Ai, que é muito bonito. Quem tá ouvindo a gente não pode ver, mas o olhinho só eu vi brilhar. Muito lindo. Gente, bom, pra finalizar, então, lembrando que tem a estreia de Toda Forma de Amor, dia 25 de outubro, no Canal Brasil. E pra finalizar, eu queria que cada um contasse, assim, de que maneira vocês gostariam que essa série batesse no público? Olha, a minha intenção e do Bruno Barreto, desde o início, nunca foi pregar pros convertidos, né? Eu acho que pregar pras pessoas que já concordam com você é apenas um ato de narcisismo. Então, assim, a nossa intenção com a série sempre foi explodir essa bolha, atingir um público justamente que não se relaciona com esse universo, ou que tem uma certa resistência a esse universo, né? Porque, assim, a ficção tem uma coisa maravilhosa que é a questão da empatia, né? É uma característica do ser humano empatizar com os personagens. Você começa a viver através do personagem. Você sente o que o personagem sente, né? Você vê o mundo da maneira que o personagem enxerga. Então, o que eu quero, meu grande objetivo com essa série é atingir essas pessoas, né? É furar essa bolha e atingir um público que não está acostumado a lidar com essas questões. Eu quero muito que as pessoas se identifiquem, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque são tantas vivências diferentes, tantos amores diferentes, e é uma série que fala justamente sobre o sentimento, né? Que é o amor, que é amar. Isso é muito lindo porque liga tudo. O amor liga tudo, liga todo mundo. Enfim, são pessoas tão diferentes, mostra toda esses casais diferentes, né? Seja uma crossdresser com uma mulher, uma travesti com um gay, não interessa. É tudo sobre o sentimento, né? E são histórias, assim, emocionantes. E toda vez que eu assisto a série, eu morro de chorar, assim. Então eu acho que é isso. Eu espero muito que as pessoas se identifiquem com as personagens. Não só LGBTs, não só transexuais, não... Todo mundo. Eu tenho muito orgulho dessa série. Eu acho que vai causar um bom impacto, assim. Pra finalizar, o Oli, encerrando... Gozem, bate a mesma tecla. Gente, eu não vou repetir o que eles falaram, certamente, tudo isso. Mas eu acho que me interessa também os conflitos. Eu quero que as pessoas tragam os conflitos, os atravessamentos, né, aonde que bate, porque interessa os deslocamentos. Essa série, ela precisa deslocar pra algum lugar, né? A gente precisa seguir com ela, né? Porque ela não interessa só enquanto um produto audiovisual que vai ser exibido e depois vai ficar nos arquivos do Canal Brasil e a gente vai fazer 20 anos de série. Não me interessa isso. Me interessa os atravessamentos de o que vamos fazer a partir disso. É isso que eu quero. E claro que a minha personagem, a Bianca, que é maravilhosa, gente, que vire uma boneca. Bianca é ótima. Mas é isso, os deslocamentos. Então, depois da gente assistir a série, a gente volta pro debate, né? Por basicamente. Favor, seria ótimo.
Muito obrigada a vocês que ouviram e eu queria também agradecer ao roteirista Marcelo Pedreira, às atrizes Wally Rui, Gabriele Joá, pela participação aqui no nosso podcast do Canal Brasil. Desejo então muito sucesso para a série Toda Forma de Amor, que estreia nesta sexta às 10h30 da noite no Canal Brasil e no Canal Brasil Play. Beijo e até a próxima! Pô, essa música é foda. Posso ser sincero? Não é muito meu estilo. Tá, mas qual é o seu estilo? Ultimamente eu tenho curtido uma parada meio rock, pop, axé, industrial, sabe? Meio Tool, meio Chiclete com Baiana, meio com pitada de Gil nos primeiros álbuns e Neil Young na faixa 5 do disco 2, da coletânea de The Best Of, de quando ele tocava banjo com a mão esquerda. Sei. Específico, né? Adoro. Quer que eu cante um pouquinho? Quero muito. Nossa, dá pra ouvir bem o banjo, né?